Graça e paz, caros amigos e irmãos. Você está assistindo um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Breno Alves e é um grande prazer falar com você. Estamos numa série sobre o Sermão da Montanha e hoje estamos falando sobre o terceiro ponto em que Cristo coloca a terceira bem-aventurança, que é uma construção da personalidade do discípulo. E ele diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O que você entende com essa palavra manso? Tomara que você não pense como pensa o senso comum do mundo, que um cristão manso é aquele cristão omisso, calado, aquele cristão envergonhado, que não assume compromisso, aquele cristão frouxo, que está sempre relativizando a coisa para não arrumar confusão, mesmo sabendo que a sua responsabilidade é com a verdade das Escrituras, mas ele sempre se cala. Me lembra, sabe o quê? Talvez você não vai lembrar, dependendo da sua idade, mas de um desenho animado que tinha o Coragem, o cão covarde. Era um cão que se tremia quando aparecia alguma situação, talvez você vai se lembrar. É isso aqui, ó. O cão se tremia todinho quando via alguma situação de perigo, que trouxesse algum medo. Ele se tremia, ele tremia de medo. O dono, Eustácio, se não me falha a memória, ficava provocando o bichinho também, assustando ele mais ainda. Algumas pessoas entendem que ser um cristão é aquilo. Não, o cristão não é o Coragem. Não, nada disso. O cristão não é essa personificação de uma pessoa medrosa que se omite. Pelo contrário, ele se posiciona, só que com outros ideais, não com os mesmos sentimentos que o mundo faz. Então, a gente precisa entender. Quem é esse manso? É um conceito que vem lá do Antigo Testamento. O manso no Antigo Testamento, ele traz uma associação. Eu tirei uma frase aqui do dicionário Vine, que é um dicionário que traz algumas palavras no original e aplica para a gente entender. Ele vai dizer: é o temperamento de espírito no qual aceitamos seus procedimentos conosco como bons e, portanto, sem disputar ou resistir. O que é o manso à luz do Antigo Testamento? O manso é aquele que, diante de Deus, confia nas ações do Senhor, confia em que tudo que lhe acontece vem como parte boa para o plano de Deus. Talvez não seja boa no momento para ele, na ótica dele, mas ele entende que a ótica dele é manchada pelo pecado. Mas na ótica de Deus, tudo que acontece na vida do manso, na vida daquele que pertence a Deus, de alguma forma é boa, e por isso ele não discute, por isso ele não murmura, por isso o manso, aquele que teme o Senhor, Antigo Testamento, tá? Ele não se vê na possibilidade de questionar as ações de Deus. Esse é o sentimento, o temperamento de espírito que está resgatando do Antigo Testamento. A minha indagação é: por que Cristo coloca isso como um atributo principal na formação do caráter daquele que pertence ao reino de Deus? Essa é a dúvida que você precisa ter para você entender o que Cristo estava querendo dizer quando ele fala para seus discípulos, mas com toda a multidão presente lá, dizendo: bem-aventurado os mansos. Isso destrói muita expectativa errada sobre o Messias. O povo tinha uma ideia de um Messias que viria para começar a ser superior aos outros, aos romanos em especial, para atacá-los, para liderá-los em batalha. E Cristo está dizendo: não é essa a minha ideologia e nem a ideologia dos que me seguem. A ideologia dos que me seguem é ser manso. A ideologia dos que me seguem é entender que Deus age com a sua vontade e de todas as coisas que me acontecem eu não posso murmurar, questionar, combater contra Deus. Ser manso, sim, tem a ideia de alguém que não combate, que foge de encrenca, mas sempre encrenca com Deus. O manso não é alguém que vai lutar contra Deus, questionar as ações de Deus. Pelo contrário, o manso é alguém que abre mão da autossuficiência, abre mão de si mesmo, esvazia do seu eu para que possa ser servo do Senhor. Por isso Paulo vai associar ele em Gálatas 5:22 como mansidão sendo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão. Tem relacionamento a domínio próprio. E sabe por que isso é muito interessante dizer? Isso é muito interessante citar Paulo, Gálatas 5, porque para que você entenda uma grande verdade. Se a mansidão é fruto do Espírito, logo é uma ação divina. Ou seja, ninguém nasce com a característica de manso. Ninguém nasce. Essa característica que Cristo está dizendo aqui, manso,
É uma característica espiritual, porque todas as bem-aventuranças são do mundo espiritual. O pobre não é pobre financeiro, mas é de espírito. O choro não é um choro comum, é um choro espiritual. E você pode assistir meus vídeos passados para você entender. Da mesma forma, o manso aqui é um manso espiritual, espiritualmente dizendo. Então, por que eu preciso entender? Se é um fruto do espírito, acaba-se essa ideia de que só porque o cidadão fala baixo, não gosta de barulho, e foge de briga, e não gosta de confusão, e não entra em debate, e está sempre fugindo de tomar uma decisão, e está sempre se omitindo, e quando você pergunta para ele, fala, cara, por que você nunca fala isso ou fala aquilo? Por que você nunca se define? Por que você nunca defende um lado? Ele vai dizer, é porque eu sou manso, eu não gosto de confusão, eu não gosto de briga. Não, irmãos, nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com essa falsa ideia de humildade, essa falsa ideia de mansidão. A palavra aqui no original, no hebraico, não tem nada a ver com uma mansidão só do campo exterior, de ações externas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com intenções do coração. Intenções do coração. Ação externa conta. Aquilo que você faz conta como representação da mansidão, se você é ou não? Sim, mas o principal é o interno, as intenções. Então, ninguém nasce com essa característica que Cristo está falando em Mateus 5. Então, essa ideia de pessoa mansa que você tem não tem nada a ver com o que Mateus 5 está dizendo. Talvez, de fato, essa pessoa seja nessa natureza, essa personalidade mais retraída. No entanto, o manso aqui não tem nada a ver com isso. É uma obra do Espírito. É a qualidade que é dada por Deus por meio da intervenção divina para que o pecador suspenda o seu desejo e o seu pecado para viver a serviço do Senhor, a serviço de sua fé no Senhor. Esse é o manso. O segundo ponto muito importante que eu quero destacar é, se é uma ação do Espírito, então não me venha com essa ideia de que você é ignorante, que você é mal educado, que você é briguento, que você é o que é porque você é tipo sanguíneo, ou porque você é nordestino, ou porque você é pernambucano, ou porque você é cearense, ou porque você interessa, pode ser alemão, da raça mais briguenta e encrenqueira. Se mansidão não nasce com o ser humano, mas é um fruto do Espírito que vem participar da nossa vida, quando nós nascemos de novo por Cristo, independente do lugar de onde você nasceu, se você passou por Cristo, esse seu desejo de ser superior aos outros, como o mundo precisa cair por terra. Bem-aventurados os mansos. Quando Cristo levanta essa personalidade, esse ponto na personalidade, ele está se opondo ao sistema mundano que valorizava as pessoas, que quanto mais pessoa você mandava e quanto mais superior às pessoas você fosse, mais você se pareceria com um herói. Veja a figura dos imperadores, né? Quanto mais pessoas estiver sob o seu comando, estiver abaixo de você, mais importante você é. Cristo está dizendo, os meus discípulos precisam entender a alegria que é servir ao outro, suspender suas ambições, dominar a si mesmo para servir a Deus e servir ao próximo. Então, acabou essa ideia. Você precisa entender que quando Cristo lhe encontrou, aonde quer que ele tenha lhe encontrado, não importa a sua naturalidade nem seu tipo sanguíneo. Se é uma ação do Espírito, sim, você também precisa apresentar o comportamento, o fruto que é mansidão, que está relacionado ao domínio próprio. Um grande exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um grande exemplo, dando essa clara evidência de que ser manso e humilde não tem nada a ver com ser frouxo, com ser covarde, com ser omisso, porque Cristo ele é Deus, ele abre mão, Filipenses 2 vai dizer, ele abre mão desse estado de ser Deus para vir ser servo dos homens, para vir nos servir com a salvação. Observe que o modelo que nós temos em Cristo é um modelo completo, e o próprio Cristo disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Estou dedicado a servir, estou dedicado a me entregar ao propósito. Cristo é um grande exemplo de que ser manso não tem nada a ver com ser omisso, mas
fazer o que tem que ser feito como resposta daquilo que você crê, quando ele entra no templo, João 2, por exemplo, e o manso e humilde faz um chicote e expulsa. Que cena, que cena! Devia ter sido uma cena chocante, né? Porque, principalmente para os discípulos que estão vendo Jesus ali ajudar, tal, de repente, Jesus pega um chicote e começa a expulsar as pessoas. Manso e humilde, mas determinado a fazer o que tem que ser feito em resposta à sua fé. Cristo sabia que não era esse o motivo pela qual o templo deveria estar lá. Não era esse. Então, em resposta à sua fé, ele se define, né? Ele não tem medo da represália, ele não tem medo do que vão dizer. Ele pega o chicote, entra dentro do templo e fala: esse não é o motivo da casa do meu pai. Pode sair fora. Expulsa todo mundo. Nunca será um modelo associado, o ser manso, a um modelo de frouxidão, porque esse mesmo Cristo é morto na cruz. Uma morte de cruz que ele mesmo sabia que ele ia passar. Um momento de agonia que ele não recuou. Nunca ser manso é sinônimo de ser frouxo. Sabe por que ele não recuou? Porque ele era manso e humilde. E o manso é aquele que controla os seus desejos para ser servo do Senhor. Cristo nunca negou que o seu desejo era fazer a vontade de seu Pai. E esse mesmo desejo precisa estar presente em nós. Paulo, em 1 Timóteo 6,11, verso 11 e 12, ele vai dizer para Timóteo, dentre tantas recomendações, para que sempre seja manso. O cristão sempre precisa ter na sua cabeça de que por meio do Espírito o Senhor nos faz manso, nos dá a capacidade de suspender os nossos desejos pecaminosos para corresponder a servir ao Senhor com mansidão. No entanto, verso 2 ele vai dizer: mas milita a boa milícia da fé. Ser manso não é se isolar na sua caixinha, por medo de passar em situações difíceis. Não, milita quer dizer luta, batalha, a luta da fé. É só batalhar a luta correta, não contra o outro, mas batalhar a luta da fé. E por último, outro grande exemplo é a igreja primitiva. Recebeu o nome de várias coisas, várias características pejorativas, frouxos, fracos, escória do mundo, mas foram humildes de espírito, foram mansos de espírito, foram piedosos, fiéis até a morte, foram martirizados porque não negaram a Cristo, não negaram a Jesus. Portanto, é assim que Cristo vai destacando e diferenciando os seus discípulos da multidão, principalmente na mentalidade de que o bem-aventurado não é aquele que é superior ao outro, que domina os outros, que é maior do que os outros, mas pelo contrário, maior é aquele que se controla, que domina a si mesmo, que suspende sua falsa sensação de autossuficiência para ser servo do Senhor. Provérbios 16:32 é um dos provérbios mais citados para falar sobre isso, e ele vai dizer assim, ó: quem tem paciência é melhor que o guerreiro, quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, é melhor controlar a si mesmo do que controlar e dominar toda uma cidade. Para finalizar, verso 37, Davi usa alguns verbos interessantíssimos, falando sobre a recompensa, a herança deste que teme ao Senhor, deste que é manso, deste que decidiu viver para servir ao Senhor. Ele usa expressões como confiar no Senhor. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Me lembra aquele velho tema entre Tiago e Paulo, os escritos de Tiago e Paulo, sobre a fé, sobre as obras, e a definição de Tiago me ajuda. A fé sem as obras não passa de um cadáver. Davi está dizendo: confia no Senhor. Suspenda o desejo de confiar em si mesmo. Confie no Senhor e corresponda. O manso é aquele que abriu mão de viver para agradar a si mesmo e agora vive para agradar ao Senhor, e todas as suas ações correspondem a essa confiança. Confia no Senhor, faz o bem. Não só isso, no verso posterior ele diz: deleita-te, ou seja, se agrade no Senhor. Davi está dizendo: não olhe para a multidão que prospera de uma forma ímpia, pelo contrário, olhe e se agrade daquilo que você tem no Senhor. Observe que sempre vai ser essa tentação pecaminosa, o pecado sempre vai querer fazer com que os mansos voltem a viver pelos seus desejos, deixem de viver para ser servo do Senhor diante de Deus e dos homens e volte a viver por si mesmo. Terceiro ponto que eu destaco, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. O teu caminho aqui é entregar vida.
O caminho aqui representa a vida, planos. Entrega o teu caminho ao Senhor e volte a confiar de que Ele vai fazer tudo o que é preciso para que tudo corra bem. Ele está dizendo, entrega o caminho ao Senhor, independente do que você vê ao teu redor, confia que Ele vai fazer tudo o que for preciso e gaste todas as suas energias. Você que me ouve e é discípulo de Cristo, olha o que Ele vai dizer, descansa no Senhor. O Senhor tem descanso para aqueles que decidiu viver para a glória e louvor do nome dEle. Talvez não, com certeza, os ímpios que se sentem donos da verdade, que encontram essa brecha para perseguir os mansos, que são aqueles que não estão preocupados em viver sendo superior aos outros, mas têm domínio próprio para suspender os seus desejos pecaminosos, de querer ser superior ao outro e dedicado a servir ao Senhor, o mundo vê uma brecha para perseguir cristão, né, para mentir ao nosso respeito, para nos pressionar, como se eles fossem os donos da verdade, como se os ímpios fossem os herdeiros da terra. Talvez o que Cristo está querendo dizer aqui é ser manso, abrir mão de viver a vida pelos seus desejos pecaminosos, vai fazer com que você vire alvo de algumas perseguições. Mas lembre-se, você caminha no caminho certo. Vocês são os verdadeiros herdeiros da terra. Vocês verdadeiramente vão herdar a grande bênção. Então, o que o Senhor tem a nos ensinar com essa bem-aventurança aqui é que bem-aventurados mansos é feliz aquele que entendeu que o caminho para herdar a terra não está nas minhas mãos. E por isso eu abro mão dessa falsa noção, entrego a Cristo e vivo para Cristo. Esses herdarão a terra. Queridos, vou ficar por aqui hoje, tá? Tenho a pretensão de cada vez mais sintetizar os vídeos para os vídeos serem um pouco mais curtos. No entanto, não deixe de curtir, siga o meu canal e ative o sininho para vocês receberem informações dos próximos vídeos. Me ajude aí, comenta alguma coisa que você gostou e até o próximo vídeo. Deus abençoe, hein, galera?